Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Sandro Palma e esse canal Palma 360. Estamos nas principais redes sociais, estamos no YouTube, no TikTok, no Instagram como Palma 360, tá bom? Não deixe de conferir nossos vídeos lá e inscrever no canal. Semana passada eu falei sobre o primeiro iPhone dobrável, rumor, né? Sobre o primeiro iPhone dobrável da Apple, e que vai vir com várias novidades, e o valor dele não vai ser nada barato, não vai ser nada modesto, por volta de 2.499 dólares, tá? E não deixe de ver os vídeos lá e acessar o canal. Outra coisa, eu estou filmando com o Moto Edge 60 Pro da Motorola, que é um celular incrível. Vocês podem ter ideia do áudio e do vídeo gravado com a câmera frontal desse celular. Também gostaria de pedir para vocês, se vocês gostam do conteúdo do vídeo, das informações que eu trago, do formato do vídeo no carro, eu peço para deixar um like, tá bom, pessoal? Essa semana vamos falar da evolução das baterias dos celulares, e começo ele contextualizando, como eu gosto de fazer sempre. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, a evolução da tecnologia não aconteceu, da tecnologia dos celulares não aconteceu apenas nos processadores, que evoluíram bastante nos últimos anos, nos processadores, nas memórias, mas também as baterias evoluíram bastante. E fiquem no vídeo para conferir as informações da evolução da bateria, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Para mostrar a evolução da bateria, vou trazer 3 exemplos de celulares icônicos, tá? Começando com o primeiro celular, o Motorola StarTAC, que foi lançado em 1996. Ele foi lançado com uma bateria de tecnologia com um composto de níquel, e a bateria medida, a capacidade de bateria por exemplo, ele tem a bateria de 500 mAh, o 1000 amperes, que é a capacidade da bateria. Quanto maior esse número, maior a capacidade da bateria. E na época ele foi lançado com 500 mil amperes. Só que ele não era um smartphone, ele é um celular normal, com poucos recursos comparado com os celulares que tem hoje. Então a bateria é de 500 mil amperes, tecnologia de composto de níquel, e a duração de horas falando, não stand-by. Stand-by quando fica ligado sem uso. Falando era 140 minutos, 2 horas e 20 falando direto. Porém, a bateria tinha uma característica que chama efeito memória. O que é o efeito memória? Por exemplo, a bateria está com 40%, você carrega ela, ela muda a capacidade da bateria, ela dura menos. Você tem que esperar deixar ela descarregar completamente para carregar de novo, coisa que não tem nos celulares de hoje, tá? Outro exemplo de celular que eu trago, um celular icônico, é o iPhone de 2007, o primeiro iPhone que lançou. A bateria dele já era uma capacidade maior, 1400 mAh, e é também outra tecnologia, as baterias chamadas composto de íon de lítio. E o iPhone, quando foi lançado, essa bateria veio com bastante capacidade para aquela época, e a duração de horas faladas da bateria era de 8 horas de horas faladas direto, bem mais que o StarTAC de anos passados. E ela não tinha efeito de memória. As baterias de íon de lítio foram usadas por bastante tempo e ainda são usadas por alguns fornecedores, tá? Que foram evoluindo, aumentando a capacidade dela com a mesma tecnologia. Já passando um spoiler desse vídeo, a Samsung e a Apple ainda usam íon de lítio nas baterias, tá? E agora o terceiro celular do exemplo que eu trago, que foi o primeiro celular que eu fiquei sabendo que chegou aqui no Brasil com uma nova tecnologia, que é o Poco X7 Pro da Xiaomi. A Poco é uma submarca da Xiaomi, que foi a primeira bateria que foi lançado, o primeiro celular com a bateria que foi lançado
aqui no Brasil com as novas tecnologias de silício carbono. E a bateria de silício carbono, essa bateria de silício carbono do Poco X7 Pro já tinha 6.000 miliamperes. O padrão na época, o máximo era 5.000. Então a Poco, uma submarca da Xiaomi, ela veio com 6.000 miliamperes. Essa capacidade era bem maior do que o usual, tá? E era silício carbono. E deixa eu ver aqui no meu roteiro quanto que era, eu não lembro de cabeça. Era 23 horas de conversação direto falando. Já teve um aumento gigantesco em comparação com o iPhone 1, que é o outro celular exemplo que eu trouxe, tá? Mas então, recapitulando, o StarTAC veio com a bateria de níquel, composto de níquel, que é uma bateria que tem as suas desvantagens por questão do efeito da memória, efeito memória. Se você carrega ela com um pouco de bateria, ela entende que aquilo que carregou é a capacidade da bateria, ela perde capacidade, o efeito memória. Depois, um tempão, vários anos, quase 2 décadas, mais precisamente, foram usadas as baterias de íon de lítio, que são as baterias que a Samsung e a Apple usam hoje. Que as íons de lítio têm bem mais capacidade que as de níquel, e as íons de lítio não têm efeito memória. E ela foi evoluindo bastante, porque eu lembro quando os celulares tinham 3.000 mAh, depois foi para 4.000, depois 4.500, chegou tendo 5.000. Que é difícil ter um celular de íon de lítio com acima de 5.000. Até onde eu sei, só conheço um celular que tem mais de 5.000 amperes de íon de lítio, que é o Google Pixel 9a, que tem 5.200 miliamperes. Porque a bateria fica muito grossa se você aumentar a capacidade. Diferente das baterias de silício carbono, que já vou entrar no próximo tópico. Sandro, mas quais são as principais características dessa evolução de mudar os compostos da bateria, ter uma bateria de silício carbono? Bom, são diversos os benefícios. Primeiro, é maior capacidade da bateria. As baterias de íon de lítio da geração anterior que está saindo, para aumentar a capacidade dela, ela aumentava a espessura, aumentava o tamanho. Então, se você quisesse um celular com muita bateria, você ia ficar um celular grosso no bolso, um tijolão no bolso. As baterias de silício carbono, elas conseguem concentrar, armazenar uma maior concentração de energia no mesmo espaço físico. Então os celulares não ficam grossos e têm maior capacidade de bateria. Ou pode ser uma capacidade boa com celulares mais finos. Outra característica, velocidade de carregamento. A gente pode observar que tem bastante uma alta velocidade de carregamento nas baterias de silício carbono. E também outra característica das baterias de silício carbono é ter um bom desempenho em baixas temperaturas. Nos países que tem neve, a bateria performa melhor, tá? Então, outro exemplo que eu trago para vocês de comparações de celulares que usam bateria de íon de lítio, que as celulares da tecnologia que está saindo, versus celulares que estão chegando com a nova tecnologia de silício carbono. Por exemplo, a primeira comparação que eu trago é o Infinix. A marca Infinix tem um celular que chama Hot 60 Pro Plus. Inclusive eu tenho uma unidade que eu já gravei conteúdo no canal. Eu comparo esse celular com o primeiro iPhone Air. Os dois têm quase a mesma espessura. Eles não têm 6 mm de espessura. O iPhone tem 5.6 mm de espessura e o Infinix Hot 60 Pro Plus tem 5.9 mm de espessura, ou seja, 0,39 milímetros a mais só que a bateria de silício carbono do Hot 60 Pro Plus
é quase o dobro da bateria do iPhone. A bateria do iPhone ainda é íons de lítio. Então a Apple fez uma bateria mais fina, mas não conseguiu aumentar a capacidade da bateria, porque ela ainda usa tecnologia antiga. Outro exemplo que eu trago para vocês, a Realme, que é uma marca chinesa, ela lançou em fevereiro de 2026 agora um celular chama P4 Power. Ele não é muito conhecido no Brasil, mas foi o primeiro celular do mundo com bateria de capacidade 10.001 mAh. Isso para muita gente é 2 dias e meio, 3 dias de bateria. Comparando esse celular, o P4 Power, trago um celular também icônico. Eu trouxe exemplos bem destacados para ver a diferença da bateria. Eu comparo o P4 Power da Realme com o iPhone 17 Pro Max da Apple, que é um dos celulares mais caros que tem hoje, e a bateria dele é a bateria de tecnologia antiga, é a bateria de íon de lítio. Antiga não, que está saindo agora, né? Mas que inevitavelmente ao longo do tempo eles vão ser substituídos por silício carbono. E o iPhone 17 Pro Max, a bateria dele não chega nem 4.900 mAh. Então é quase mais que o dobro do P4. Encafifei com esse pouco, com o P4 Power. Então é o seguinte, como que está o mercado hoje, um panorama geral? A maioria esmagadora das indústrias, das marcas chinesas já estão adotando massivamente a bateria de silício carbono. A China tem uma engenharia muito ágil, muito rápida para desenvolver novas tecnologias. Então as principais marcas da China, como o Oppo, Infinix, Vivo, porque na China tem uma marca de celular chamada Vivo. A Vivo, a Xiaomi, inclusive a Motorola, que agora é chinesa, a Realme, a OnePlus, estão trazendo, já implementaram a bateria com maior capacidade e menor espessura de silício carbono. Tá? Inclusive esse Poco 60 Pro de 60 Pro que eu estou gravando, a bateria dele é de 6.000 mAh de silício carbono. Então o panorama geral é esse. As marcas chinesas já adotaram bateria de silício carbono. E agora fica a pergunta, por que a Samsung e Apple ainda não implementou? Há controvérsias nessa resposta, porque não se sabe. Primeiramente, a Apple é muito resistente para adotar novas tecnologias e novos recursos nos seus produtos, principalmente em bateria. Ela melhora a bateria a duração da bateria dos celulares com outras ações. Por exemplo, o modem que faz a conexão de dados 5G, 4G, ela desenvolveu um componente próprio da própria Apple, que é mais econômico que o componente da Qualcomm, o Snapdragon, também chamado Snapdragon. O sistema dela é mais otimizado, consome menos bateria. Agora imagine, se a Apple tivesse colocado bateria de silício carbono nos iPhones dela, nos produtos dela, porque pode ser implementado para notebook também. Quanto mais ia durar que os Androids, já que usa componente mais econômico, o sistema mais otimizado. Agora a Samsung, a minha opinião pessoal, eles tiveram um trauma muito grande com a bateria do Galaxy Note 7 alguns anos atrás, que tiveram que fazer recall dos celulares. Então isso gerou um trauma neles. Então eles estão certificando, garantindo o desenvolvimento das baterias de silício carbono de uma maneira mais segura, para não sofrer o mesmo problema que sofreram com o Galaxy Note 7, tá? Então, pessoal, o objetivo desse vídeo foi trazer para vocês que não somente o processador, as memórias, a tela evoluiu, as baterias evoluíram também grandemente.
tá bom? Se vocês gostam do meu vídeo, gostam dos temas que eu trago, da maneira que eu explico, do modo no carro, deixa um like e assina o canal, tá bom, pessoal? Até mais!